Túlia. Então, meu boa tarde a todos. Hoje é dia 20 de agosto de 2013, é uma terça-feira, o verbete é de número 2755, ele tem 7 páginas, 54 logias e 17 máximas. O tema é efeito da repressão, a especialidade para a patologia. Quem redigiu o verbete é a neoverbetógrafa Regina Helena Neves. A Regina Helena Neves, ela é funcionária pública estadual, graduada em psicologia, pós-graduada em consultoria organizacional, brasileira, natural de Garanhuns, Pernambuco, voluntária da Conscienciologia desde abril de 1997, docente em Conscienciologia desde novembro de 1998, tenepsista desde março de 2000. O efeito da repressão é a interferência nociva na manifestação pensênica de consciência ou consciex, consequente a situações de coação, dominação, pressão, restrição, contenção, submissão ou inibição da vontade e do discernimento da consciência, dificultando a consecução da proexis. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal repressor, o holopensene ambiental repressor, o holopensene geopolítico repressor e o holopensene cultural repressor, o efeito da autopensenidade subserviente e o reflexo do holopensene libertador. Na fratologia, a repressão impressa inicialmente no soma, a opção da consciência por submeter-se ou reagir à repressão. O bloqueio no mental soma, a desorganização da consciência decorrente das lavagens cerebrais. O tolhimento da liberdade de expansão, o desrespeito aos direitos humanos, a autoconscientização quanto à interdependência interconsciencial. O reflexo dos atos da mini-peça interassistencial no max-mecanismo multidimensional, o exemplarismo da vivência da cosmoética, os ecos da reeducação para a paz, a ressonância da mega-fraternidade, o contágio da pacificidade íntima. Na parafratologia, o bloqueio energético acirrando as consequências da repressão, a formação de coraças no energossoma, a fissura vincada no psicossoma decorrente de repressões, o fortalecimento das automimeses seculares por influência de intrusões extrafísicas obnubuladoras, o monoideísmo instigado por consciexes energívoras, com sené, o vexame vivenciado na projeção consciente por descortinar o egocentrismo, a possibilidade real de remissão das repercussões da repressão na TENEPS. Destacamos ainda que o detalhismo tem 11 máximos e na argumentologia também destacamos a seção caracterologia, na qual, no âmbito da conscienciometrologia, a autora apresenta 9 características da consciência possíveis de estarem presentes simultaneamente no reprimido, vítima, ou no repressor, algoz. Na tipologia, sob a ótica da psicopatologia, apresenta 2 tipos de efeitos da repressão e respectivos exemplos de manifestações causais. Na taxologia, pela parapatologia, 25 exemplos, implicações ou consequências da repressão consciencial, podendo ocorrer ou não em comorbidade com outras patologias. Na terapeuticologia, segundo a consciencioterapia, apresenta 7 atitudes prescritas à superação das consequências da repressão. Na remissiologia, nós destacamos acanhamento, coerção social, doutrinação, subjugabilidade e vítima fraterna. A frase enfática, a superação do efeito da repressão, requer vivência teática da autopesquisa
e da autoexposição da realidade intraconsciencial para conquistar a autenticidade e a pacificação íntima. Questionologia. Você admite a existência de auto-enganos, autocorrupções e autorrepressões de padrões pensênicos? Analisa os autopadrões ou desvia-se deles focando nas atitudes alheias? Na filmografia, ela apresenta 2 filmes. Na bibliografia específica, ela contribui com 8 fontes de referência. Agora, a análise elaborada pelo João Paulo, a mega-análise, né, elaborada por João Paulo. Então, nela, o João Paulo destacou autoculpa, resultado, bloqueio, inibição, opressão, submissão, dominação, repercussão, autovitimização, autoinsegurança, patopensinidade, pusilanimidade, inautenticidade, passividade, subserviência, interferência, consequência, consciencioterapia, psicossomatologia e assediologia. Vamos passar as primeiras perguntas dos teletertulianos. A verbetógrafa, a professora Regina. Na estrangeirismologia, página 51, como reverter a expansão do bullying nas escolas que tantos danos emocionais causa nas nossas crianças? Antes de responder, eu gostaria de agradecer, né, a todas as pessoas que me colaboraram, né, para que hoje eu esteja aqui apresentando esse verbete, desde o curso que eu fiz, né, de verbetografia em EAD, que foi aí que eu escolhi, né, o tema, porque eu apresentei um outro, que eu pensava que era ser aquele, né, e aí a pessoa, eu acho que foi até você, Rosa, que disse assim, vejam um tema transversal. E, a partir daí, foi que surgiu esse tema, né, sobre efeito da repressão, né, que foi primeiro repercussão da repressão. Eu também gostaria de agradecer a Nilce, que ela colaborou também, a Cristina Bolsonaro, e Barçanese, e principalmente aqui a Sônia, que está aqui ao meu lado, né, que nós duas construímos alguns trechos, nós construímos juntas. Então, foi realmente um trabalho muito interessante, né? E sim, então vamos agora, né, aí a responder aqui a pergunta. Poderia repetir, por favor? Sim, professor? Na estrangeirismologia, página 51, como reverter a expansão do bullying nas escolas que tantos danos emocionais causa nas nossas crianças? Bom, esse bullying é um tipo de repressão, né, que a gente está cada vez mais frequente nas escolas, e tem a ver muito com uma questão, o tipo de educação que ele continua no modelo antigo, né, que ele já poderia estar mais desenvolvido. Tem a ver também com e como a gente poderia melhorar. Bom, eu assim gostaria até que alguém que entendesse mais sobre esse assunto, que me ajudasse. Não entendo especificamente do bullying, né? Mas pelo que eu tenho lido e tenho visto assim na prática, no dia a dia, eu acho que, em primeiro lugar, nunca o bullying esteve tão na moda. Porque eu penso que sempre teve bullying, né? A gente lembra quando era criança, quando participava. Sim. Se você era gordo, chamava de gorducha. Então isso sempre existiu, mas nunca foi tão falado e tão denunciado. Como agora, você né? Não acha? Eu fico pensando se tem a ver com os réus que estão ressomando, se isso pode ser uma causa, né? Com certeza, acho que sim. E também que a gente vai ver mais à frente, que tem os ciclos, né, que nas várias séries X nós podemos ser algozes e depois em outras séries X vítimas. E então agora a gente viu que os pais dessas crianças foram muito reprimidos. E agora a gente vê que esse ciclo está sendo ao contrário, os filhos reprimindo os pais.
Então, os filhos ditam a moda. Eu já vi uma charge em que a criança, acompanhada pelos pais, estavam reprimindo o professor por uma coisa que o aluno não tinha razão. Então, foi uma inversão desses valores, né? E eu acredito que é por conta desse ciclo que antes era predominando o algoz, então vem a questão da vítima, né? E aí a gente vê essa inversão dos valores, né? Em que os alunos que estão dominando a situação. Agora, como a gente melhorar, né, essa situação? Informação, que eu coloco aqui no final, que a melhor questão para você quebrar esses ciclos de algoz e vítima é a pessoa compreender a questão grupocármica. Quanto mais a gente reprime, ou quanto mais nós somos repressores, controladores de pessoas, elas vão estar no outro lado, mais submissas, né? E quanto mais a gente começar a converger para o equilíbrio, menos haverá essa dualidade, né? Agora, eu penso que também tem uma deseducação generalizada, né? Tanto dos pais quanto das crianças. Então, essa onda também de impunidade está generalizada também, não é só aqui, em todo lugar. Em todo lugar, Então, eu acho que isso tudo contribui, porque, agora, com certeza, acho que o fator preponderante aí é o renascimento em massa de congéneros, que ele já vem com aquela carga de agressividade íncita, né? E hoje se supõe que nós estamos aqui, um grupo maior, eles estão ressomando essas congéneros, porque há pessoas mais preparadas para ajudá-las, né? Então, é isso que nós temos que fazer, né? Ajudar a reeducação das congéneros, né? Que precisa de reeducação. Eu queria colocar uma coisa que eu acho bem interessante, assim, na minha observação, só para acrescentar, né? O que eu acho, assim, que antigamente a gente não podia, qualquer pessoa podia responder ou questionar um adulto. E depois, assim, a gente passou por uma fase em que as pessoas judiavam das crianças, e essas crianças não abrir a boca. Elas tinham tanto medo que elas continuavam sofrendo e não falavam para os pais. Eu vejo muitos casos assim. E, de repente, então o que a gente começou a ensinar para os nossos filhos? Não, você tem que falar, você tem que abrir a boca, você tem que expor. Não aceite, não aceite. Então, a gente passou também, é uma coisa para encher um pouco esse conteúdo, então, agora não vamos aceitar. Então, passou pelo desrespeito, né? Fora que a gente, né, foi criada no sistema repressor e nós abrimos as guardas todas para que nossos filhos não sofressem. Então, eu acho que existem duas coisas para ser, assim, enxertado aí, né? Que é bom para a gente. Hoje, uma criança, ela entra, ela não tem o menor respeito. Eu lembro que eu atravessava a rua lá em São Paulo, e o guarda me atravessava, eu dizia bom dia, eu dizia muito obrigada. E, né, hoje a coisa está tão assim, né, tão, como se diz, também agora é outro tempo, outro time, em que a gente, às vezes, quanto menos observada a gente passa, a gente não tem tempo para olhar para os outros, né? Então, acho que também a gente podia enxertar isso que eu estou dizendo aí nessa tua... eu acho que na sua fala e na fala de todos aqui, acho que fica implícito, né, que a desrepressão não quer dizer deseducação. Porque o que aconteceu você não reprime mais como se for reprimido. Mas, em compensação, não educa. Isso. E aí, eu acho que não é... Quer dizer, foi ao outro extremo, foi um né? extremo que é um uma extremo libertinagem na realidade, né? Sem respeito ao outro, né? É estabelecimento dos limites, né? Não tem então, limite, não há limites. As crianças não sabem o que é limites. E, inclusive, também até os valores. Hoje, se passa as crianças de ano sem elas saberem nem ler direito. Então, elas não têm compromisso com nada. Elas fazem o que querem, o que acham que à vontade, o que der na hora.
Então, já tem uma tendência, né, que estamos aqui tratando de com os réus, já temos uma tendência, então aqui chega aqui estão à vontade. Então, quando é que isso vai acabar? Isso vai ficar cada vez pior. Tem que ter muita reeducação. Então, eu acho que daria para colocar que há uma liberdade muito maior do que havia algum tempo atrás, porém a educação não caminhou no mesmo sentido. Isso. Não houve uma ampliação da educação, educação no sentido de educação mesmo, não educação escolar. Sim, educação, educação cultural, assim, de convívio, né? Porque senão a gente corre o risco de associar a liberdade com a desordem, não é, entendeu? Você tem que ter liberdade de expressão, só que tem que ter educação, tem que ter um limite, tem que ter, né? Então, aquela coisa, né? A gente não erra com os nossos filhos. Eu sou mãe, né? Eu acho que eu procurei não errar com meus filhos o que a minha mãe errou comigo, que eu penso que ela errou comigo, mas em compensação eu cometi outros erros, né? Que eu não conhecia. Então, a gente vai errando e acertando, né? Mas essa questão de não vincular a desrepressão, a bullying, a baderna, ao caos, eu acho que é prejudicial também, porque a pessoa tem que ter expressão, tem que ter liberdade de expressão, só que tem com educação, com limite, né? Tem que ter limite. Justamente, qualquer tipo de liberdade ou tecnologia, se não houver um senso crítico, né, o discernimento por trás, nesse caso seria a educação, o senso crítico e a educação, a mesma coisa. Se não houver o senso crítico, vai dar errado. Para mim é isso, simplesmente isso. Maior liberdade sem educação caminhar. Então, para mim, a resposta seria essa. Como que melhora? Educação. Educação de berço mesmo. E educação de berço teria que ser a partir dos grandes meios de comunicação mesmo. Como exemplo, por exemplo, a Globo mostrar a educação na escola, o filho, seria alguma coisa cultural mesmo. A escola só não consegue mudar isso. Não, a responsabilidade não é só da escola. Pouco, é. Realmente não. Regina? Oi. Regina, está muito bom. No final eu vi, você falou, mas eu vi lá no comecinho, né? No final ficou muito bom. Na página 55, você traz ali a tipologia. Aí você fala da autorrepressão, né, 2 tipos de efeitos, que é da autorrepressão e da heterorrepressão. E você traz vários itens aí que, assim, do que eu vi, assim, isso resume, né, faz uma síntese aí das causas e consequências do efeito da repressão. Você poderia desenvolver um pouco mais isso e ver até que ponto tem assim, a heterorrepressão com a autorrepressão? Porque a gente está falando toda essa questão da escola, dos pais, mas tem a parte da consciência também, que ela traz consigo. Tanto é que assim, o que a gente vê que numa mesma família, o mesmo tipo de orientação que os pais dão, surte efeitos diferentes. Um fica muito rebelde, o outro fica reprimido, né? A gente pode, porque tem a bagagem que a consciência já traz, né? Então, eu coloquei isso aqui porque esse verbete foi teve assim muita coisa que eu fui tirando a partir da minha própria autopesquisa, né? E outros que eu fui acrescentando pelo que eu fui ouvindo em rádio, né, cosmograma, pessoas que eu no dia a dia que eu ia ouvindo, aí eu fui acrescentando aqui. Mas a questão da autorrepressão ocorre primeiro, né, a pessoa sofre uma repressão, sofre algum choque, coerção, choque, alguma situação que constrange. E, à medida que ela vai entrando nisso, e ela não consegue superar essa dificuldade, ou ela realmente se coloca como vítima, né? Então ela sofre com aquilo, e isso vai reforçar cada vez mais essa situação de algoz e vítima, né? Cada vez que ela sofre uma situação, ela volta nessa condição de se sentir sempre reprimida. E depois, com o tempo, né, nas várias séries, que isso vai se acumulando,
ela vai sofrendo, ela mesma começa a se auto-reprimir, né? Então, surge uma situação e ela já se deixa se vitimizar, ela já entra na questão do acanhamento. É uma autoproteção, né? Isso. Então, deixa eu ver aqui algumas condições do verbete, que eu acho muito interessante. Verbete do acanhamento, que é do professor Valdo, né? Então, ela começa no autotolimento, no retraimento, ela não ousa mais, né? Porque ela vai começando a se autorreprimir. Então, tem uma emotividade excessiva, a vontade dela é tíbia, ela não se impõe, porque ela já foi reprimida, né? E talvez em outras situações. Então, ela tem uma fraqueza presencial, ela não chega, né? Ao contrário, ela é acanhada, né? Então, isso tudo ela vai se vitimizando. Então, tem um bloqueio emocional, tem um nervosismo contido. E isso tudo eu fui vendo, isso aqui é um verbete, acanhamento, mas isso tudo também eu percebi em mim, né? E a partir da minha autopesquisa, eu fui... e a questão da escravidão à opinião pública, isso aí é o pior que tem, né? Porque você sempre age em função dos outros. E aí, para poder agradar o outro, você começa a utilizar máscaras, né, para se esconder, ou para poder mostrar para os outros uma imagem que você quer passar. E nisso aí, vai perdendo a sua verdadeira origem. Você vai se escondendo atrás dessa máscara. Então, quando comecei a fazer minha autopesquisa, eu comecei a fazer... porque eu não conseguia dar aula de Conscienciologia. Eu não conseguia ficar em pé lá na frente de uma sala de aula, e isso a partir dessa autorrepressão, né? Então, e eu não conseguia me manter. Aí eu fiz consciencioterapia, e lá um consciencioterapeuta sugeriu que eu estudasse a questão da timidez. E foi aí que eu comecei a entender o que estava acontecendo comigo, por que eu não me mantinha na frente de uma sala de aula, não conseguia, começava as pernas a tremer, dava branco, nas aulas treinos, foi uma das pessoas que mais deu aula treino, eu não conseguia falar, né? E então foi aí que eu comecei a ver que eu tinha que fazer alguma coisa, e comecei a estudar sobre timidez. E foi aí que eu comecei a ver que o que estava por trás da timidez, que é o orgulho, a vaidade, o medo de errar, o medo de se expor, o medo de dar sua opinião. Então, como é que eu ia ser um professor de Conscienciologia se eu não conseguia dar a minha opinião? Então, eu decorava as coisas e queria passar. E, então, isso não surtia efeito, né? Então, à medida que eu fui vendo tudo isso, eu fui começando a ser mais crítica, a não aceitar as coisas do jeito que as pessoas... engolir, né, as coisas como elas vêm. E foi aí que eu comecei a me sentir mais à vontade. E hoje eu sou, claro, há bastante tempo, né, como mostrou aí no verbete, há mais de 10 anos que eu sou professora, né, eu sou professora de DCP1, e a partir dessa superação, de querer realmente superar. Claro que a timidez você não supera em todos os níveis, tem coisas que ainda não consigo ainda fazer, né? E estar aqui também foi um grande desafio, né? Então, não foi fácil. Esse verbete treino que você está fazendo, tem muitos outros. Eu faço questão de dizer isso, porque eu antes pensava, não, para os outros tudo é fácil, para mim tudo muito mais difícil. Por isso que eu não faço as coisas. Não, isso é uma desculpa para poder não fazer, para não se responsabilizar pelas coisas, pelos nossos trafores, pelas coisas que a gente pode fazer. Então, eu sempre dizia isso, não, fulaninho faz porque para ele é fácil, para mim é difícil, né? Então, é só o esforço, né, que a gente vai conseguindo. E aí, a partir do tema, aí eu falava, eu dou um curso sobre superação da timidez, e eu falava no meu curso sobre a questão que a causa principal da timidez, né, é a educação excessivamente severa de pais superprotetores.
E eu falava isso, mas eu não compreendia realmente o que era repressão. Eu só estou compreendendo mais a partir deste verbete. Então, eu fico pensando como é que influi a questão da repressão, né, da gente vai se reprimindo, o que é realmente repressão? Como é que eu fiquei tão reprimida aqui, quando eu estudava na faculdade, se tivesse 3 colegas minhas, eu já não falava. Então, por que eu tinha esse medo de expor a minha opinião? Aí, na hora, eu tenho hipótese, porque eu nunca tive uma retrocognição, mas alguma coisa que eu fiz que eu não gostei em outras vidas. E por isso que eu tenho medo de falar, para dar minha opinião e fazer a mesma coisa que eu fiz no passado. Então, até limpar isso aí, foi um processo, né? E a repressão... e outra coisa que eu faço questão de aproveitar a tua pergunta para falar um pouco mais sobre isso, e aí depois eu vou explicar como é que influi a autorrepressão e a heterorrepressão. E aí, à medida que eu fui entendendo um pouco mais de repressão, eu fazia também o tipo boazinha, né? Por quê? Porque eu tinha uma agressividade enorme, contida. E que cada vez que eu escondia mais essa agressividade, mais eu tinha que usar energia para poder aplacar, minar essa energia. E isso é impossível. Então, ela saía pelos lados, por todo quanto é lado. Então, era só eu descuidar um pouquinho que eu... Dava rampante. Né? Ela explodia a agressividade. E então... na hora que acontecia isso, mais eu queria controlar, né? E aí a repressão era cada vez maior e mais então aí é que eu não conseguia fazer as coisas, porque a agressividade, você bem canalizada, ela é o que faz com que a gente consiga produzir as coisas positivas também. É essa canalização da energia positiva, né? Que se ela não é canalizada de forma positiva, ela vai para o lado errado, né? E foi interessante que eu tenho aqui um livro, deixa eu ver, o livro é sobre esse aqui, Gilberto Freire, né? Ele conta a vida social no Brasil nos meados do século XIX, e aí mostra assim... Por que eu lembrei desse livro porque eu gostava de ser tímida, eu valorizava isso. Então, antes de conhecer a Conscienciologia, eu achava o máximo, porque eu achava que era positivo na minha idade, na minha época, ser tímido, boazinha, meiga e feminina. E então, aqui nesse livro, que mostra assim, a docilidade e mesmo acanhamento eram a principal graça de uma sinhazinha. A menina aprendia a ser tímida, ou pelo menos a mostrar-se tímida diante dos estranhos, como se aprendesse uma arte. Aí você vê, mesmo que eu não sou dessa época, né, tanto, mas o holopensene que fica, né, termina você, e eu valorizava isso, essa timidez, eu achava o máximo, meiga, né? Então imagina, como é que eu ia mudar uma coisa que eu estava, né, admirando, né, valorizando. Você acaba de criar mais uma hipótese, não precisa ser nenhum trauma, pode ser um treinamento de outra vida. Pode ter um treinamento, mas aí é que está também um treinamento nessa vida, mas que tem alguma coisa que, por que eu fiz esse link, né? Então, e aí esse medo de errar, dá muita importância ao loco externo, faz com que eu valorize a questão da heterorrepressão também. Ela faz um link, porque a questão da repressão faz com que eu link com a questão da heterorrepressão.
eu permito que influa, interfira. Você tem o segundo item seu da fatologia, fala mais ou menos isso, a opção da consciência por submeter-se ou reagir à sua repressão. Pronto. Então, você pode ter essa opção, mas na hora que eu valorizava a questão da timidez, então eu fazia esse link. Se submetia. Né? E por isso que eu coloco também que a questão do assédio social, né? O assédio, a questão da vítima e o algoz, todos esses antagonismos, esses ciclos, uma vez você pode ser a vítima e em outro ciclo você é algoz. Então você que eu também coloco no verbete, você está nesses dois lados e nesta mesma vida. Porque eu já me percebi também, na hora que estava aquela energia dentro, canalizada, na hora que ela explodia, eu pude ver muito bem isso, que eu tenho 3 gatos, né, e surgiu, eles apareceram na minha existência justamente quando eu estava estudando sobre a questão da repressão. E eles me ajudaram muito a estudar a questão da repressão. E eu percebia que eu ficava, ai, que lindo esse gatinho, não sei o quê, e de repente eles faziam alguma coisa que eu não gostava, e eu mudava completamente. E aí eu comecei a perceber que dentro do mesmo momento, você pode ser a vítima ou o algoz. Né? Não é que eu matei ninguém, não, mas imagina... É a sua reação, para o nosso nível evolutivo, basta um pensamento, né? Uma energia mais forte que a gente tá sendo a vítima, está sendo o algoz, né? E foi aí que, à medida que eu fui descobrindo essas coisas, isso me ajudou muito, porque eu coloco também na frase enfática que a melhor coisa é você fazer sua autopesquisa e você descobrir, né, quem você realmente é e não ter medo de reconhecer que você também tem esse lado, porque enquanto a gente ficar escondendo esse lado mais imaturo, nós nunca vamos conseguir superar. Tem uma pergunta aqui que tem a ver com essa questão que você está falando, até certo ponto. Na pensinologia, mesma página, penúltima linha, mesma página é a página 51, né? Qual é o efeito da autopensenidade subserviente e como tratá-la quando vem com a paragenética? Tem a ver com o que ela está discutindo. O efeito da autopensenidade subserviente e aí ele completa ainda como tratar essa autopensenidade servil, né? Quando vem da paragenética. Você já nasce assim, como é que você pode tratar? Mas eu posso até... Eu penso que veio na minha paragenética, pelo grau de repressão e de timidez e de tudo que eu tinha, é bem provável. E eu digo mais, porque tem irmã minha que se criou na mesma casa, e ela não tem essa repressão que eu tenho, né, essa timidez. Então, não é uma questão só social, vem na paragenética. E por isso que, para mim, eu acho que eu tive essa irmã, assim, até para isso, para mostrar que não é só a questão dos pais serem severos, que também teve um pouco essa superproteção, eu tive também, mas por que a minha irmã não ficou tímida e eu fiquei? Nesse nível que eu sou, né? E como tratar? E como tratar? A autopesquisa. Autopesquisa, se conhecer, saber por que você, como é que você age, quais são os seus esquemas, quais são as suas crenças, quais são os seus valores, descobrir dentro da questão da multidimensionalidade, porque não adianta, eu sou psicóloga, mesmo que eu não trabalho na área, e eu fiz análise durante 8 anos, e eu continuei tímida, e achando tímida a maior coisa. Ele me ajudou muito, muito, porque se não tivesse sido esses 8 anos de análise, eu não teria coragem de conhecer a Conscienciologia, de ter ido para uma palestra, né? Porque qualquer coisa diferente me assustava, né? Então, essa ajuda, qualquer terapia que você vá se conhecer ajuda, mas a questão da multidimensionalidade faz a diferença, porque você vai descobrir seus valores não intrafísicos, e sim multidimensionais. Então, isso é que faz a diferença, né? E foi aí que eu comecei a me conhecer, saber quais são meus valores, porque senão a gente fica sempre agindo com os valores dos outros, né? Porque o tímido, o bonzinho, ele se anula.
ele faz o que os outros querem. Enquanto a pessoa estiver se submetendo à sociedade, ao que os outros querem, ao que os outros dizem, à moda, à questão dos outros, e você esconde os seus valores, a pessoa não vai sair do canto, né? Na Fatologia, página 51, linhas 3 e 4. Hoje vivemos uma espécie de Big Brother. Como, então, viver em paz com a sensação constrangedora das paredes terem ouvidos e sermos vigiados por todos os lados o tempo todo? Bom, eu vou falar um pouco mais, porque essa frase, as paredes têm ouvido, realmente foi uma vivência minha, porque quando eu tinha 18 anos, meu pai foi morar em Brasília, e justamente na época de Médici, né? Não, de Geisel, né? E ele trabalhava no Ministério da Saúde, e ele chegou um dia, não me lembro exatamente qual foi o contexto, e ele falou essa frase, né? As paredes têm ouvido, porque muito daqui que vocês podem ver tem uma influência muito política, porque, de alguma forma, essa questão, esse viés político também me chama a atenção, tanto religioso como político. E, então, a sensação, agora, atualizando, né, a frase para o Big Brother, né, não é fácil, o Big Brother é a pessoa que ainda está, no sentido de você se sentir, interferir, se sentir observado e você invadido, né? E você se sentir ainda invadido, mostra ainda que você ainda está se deixando ainda levar muito pela opinião dos outros, porque se a gente sabe que nós nunca estamos sós, nós sempre estamos acompanhados, sempre vai ter uma consciência, um amparador perto da gente. Então, esse Big Brother sempre existiu, né? Então, por isso que nós não podemos, na frente dos outros, ter uma opinião, ter uma postura, e quando estamos dentro de casa, né, ter outra. Então, esse Big Brother, na hora que você é autêntico, que é a minha proposta, né, você não vai ter medo dessas paredes terem ouvidos, porque hoje a gente não vai sofrer mais a decapitação, como é? Não tenho medo de ser decapitado, nem morto por conta de alguma ideia, né? Isso já não existe. Então, a ideia mesmo é superar os nossos medos e ser cada vez mais autênticos, né? Que aí nós não vamos ter medo das paredes terem ouvidos, nem do Big Brother, né? Você quer perguntar? Obrigada pelo verbete. Eu me identifico muito com você nessa questão da autorrepressão a partir dos valores. E na página 55, achei interessante uma coisa que você colocou aqui. Na taxologia, item 6, artrite. A inflamação das articulações, consequente à repressão de sentimentos de hostilidade. Isso está num livro, Rose e Lindsay, e ele tem essa frase muito parecida mesmo, quer dizer, que a repressão, ela causa artrite. Aí você vê como é que a gente imagina um sentimento de agressividade, você ficar reprimindo durante dias e dias, né? Imagina os efeitos que eles podem causar, né, no nosso soma. Fora, sem pensar nos outros veículos, né? Só no soma, que é o que a gente percebe melhor. Corpo Ferido, o nome do livro? Não, o nome assina, não. Tem um livro. Eu não trouxe ele, não. Não está na bibliografia, não. Mas deixa. Mas eu tenho o nome dele anotado aqui, viu? Eu anotei. Depois eu pego. Uhum. Tá? Olha, tem uma pergunta aqui que não é relativa ao verbete, mas se você quiser responder também, certo. Tá? Eu vou dar uma opinião, né? Você dá a opinião primeiro e tal. Estou com muita dúvida quanto à resolução do conscienciograma.
pois tenho que dar notas 1 ou 0 a perguntas subjetivas, como as perguntas 03 da página 52 e 310 da página 82. Já procurei materiais para entender melhor como resolver os questionários, mas ainda não obtive algo que me ajudasse. A gente pode falar, mas o ideal seria procurar a Conscius, né? Conscienciometria, né? Mandar um e-mail para Conscius. @conscius.org, se não me engano, era bom checar, Você é da né? Conscius? Então, eu não sei, você quer falar alguma coisa? Porque Não, é melhor falar com a Consciência Conscius, do Drama Sem Drama, né, que tem tantos cursos, né? Mas assim, eu posso dar uma experiência minha. Quando tem uma pergunta subjetiva, primeiro, eu vou olhando palavra por palavra no dicionário para ver se eu consigo encontrar a raiz daquela questão. Segundo, tem uma metodologia que eu aprendi lá no Consciência na Prática, primeiros cursos lá do IPC, que é você tentar, daquela questão subjetiva, abstrair uma questão que seja sua, pessoal. E aí você cria casuística e dá uma nota 0 ou 1. Eu, particularmente, não tenho muita facilidade para dar nota 0 ou 1. Eu sempre trabalho no conscienciograma com os decimais, né? 0,1, 0,2, até chegar ao 1. Mas eu sei que tem uma proposta na Conscius que trabalha desse jeito. Tá bom? O número da questão é a pergunta 3 da página 52 e 310, página 82. Tá? Mas a gente acho que pode encaminhar aqui. Rosa, eu posso falar aqui o e-mail Pode. O site da Conscius, tá? É www.conscius.org.br. E o e-mail pode ser para o CAEC, é caec@caec.org. Telefone 3525-2652. No dia 6 de outubro, agora de 2013, está começando o curso Conscienciograma Sem Drama. Olha, eu vou dar um exemplo aqui, a pergunta da página 52, 3. Quais as suas identificações com o novo soma? Tem a ver com o seu verbete, né? Porque o soma reprime, então tem que ver o quanto está submisso ou não. Você é destro, canhoto ou ambidestro? Então, destro é o comum. O canhoto, aí tem que ver as peculiaridades do canhoto. E o ambidestro, obviamente, tem mais liberdade. Então, envolve a liberdade, de novo, aí, que o soma dá à pessoa. Como está a sua saúde? Mexe com a responsabilidade com a saúde. E em que nível e de que natureza são as suas doenças ou deficiências? Quer dizer, são 1, 2, 3, 4 perguntas. Então, assim, cada um vai fazer o seu critério. Eu faria, como eu sou da matemática, eu dividiria um ponto para essas 4 questões, ou então daria os pontos para cada uma dessas questões, tiraria a média, cada um vai criar o seu conceito. Que o importante a nota é para você assumir uma posição diante dessas perguntas. Porque não é objetivo, nenhuma pergunta, por mais objetiva que esteja a pergunta, a sua nota não é objetiva. Né? Uma outra vez que você for fazer, se você não olhar a nota que você deu, você com certeza vai dar uma outra nota. Tá certo? Então, assim, o ideal é isso, quer dizer, como é que está a sua saúde? Sua saúde é boa, não é boa? Mas, acabou de falar da artrite, artrose, isso pode ser uma consequência da repressão. Então, a sua saúde, se tem alguma debilidade, você começa a ver como é que está a sua consciencialidade. E aí você vai fazendo uma análise. Se a sua saúde é para mais, para o lado melhor do que para o lado pior, a tendência é dar 1 e não dar o 0. E assim por diante. Mas, olha, nossa sugestão, assim, é que você procure, de fato, entrar em contato com a Conscius. Aí tem uma outra pessoa te pergunta aqui. Antes de tudo, gostaria de parabenizá-la pelo verbete, pela coragem na escolha desse tema. Você deve conhecer, porque é lá da Intercâmbio. Poderia aprofundar sobre o holopensene geopolítico repressor?
Na Pensinologia, página 51, segunda linha. Como a repressão ocorre nessa categoria? Existe alguma casuística pessoal? Eu não sei se a pessoa ouviu quando eu falei sobre o Gilberto Freire, né? Sobre a vida social no Brasil, e isso aqui mostra a influência, né, geopolítica. Tem também a questão do Irã, né, hoje até se falou na mini tertúlia, né, a influência, a questão da pessoa que da mulher, que ela tem que usar burca, né, a repressão que isso causa na pessoa. E eu coloquei algumas questões aqui no meu no final do meu verbete sobre a questão da burca, né? Porque isso, alguns anos atrás, eu li uma reportagem que foi nesses países que usam, não me lembro qual foi o país, é o Afeganistão, por aí, e que várias moças foram queimadas, morreram queimadas, porque foi um incêndio num colégio, numa escola, e o vigilante não quis deixar que elas saíssem porque elas estavam sem a burca. Aí isso me marcou tanto, sabe? Então você vê o que isso é um efeito dessa influência geopolítica, né? Na repressão. Então a religião, né, que causa muito isso, né? Professora Regina, na página 52, em Fatologia, quinta linha de baixo para cima, poderia explicar uma maneira prática de se obter o resultado da atualização da autoimagem? Bom, à medida que a gente vai fazendo a autopesquisa, né, se você vai se conhecendo, sabendo quais são os seus traços força, aqueles que são mais positivos, que vão lhe ajudar, né, e os trafares, aquelas imaturidades, à medida que você vai se conhecendo, isso você vai, se você realmente fizer aquele espaço da autoconsciencioterapia, né, a autopesquisa, depois você vai para o autodiagnóstico, depois o autoenfrentamento, que é as ações, você mudar suas ações, o que você faz. Então, aí você vai fazer uma mudança a esse nível, de reatualizar a sua imagem, né? Então, eu acho que quem me conheceu antes percebe essa diferença, né? Porque eu não falava em público, né? Então, isso é uma atualização da sua imagem, né? Na hora que você dá opinião, de jeito nenhum, né? Era coisa que eu não fazia de jeito nenhum. Então, essa pergunta veio lá de Madrid. Então, a repressão não tem limite, não tem limite, Esse verbete está atingindo a desrepressão, né, da comunicação. Eu acho interessante ressaltar o processo de utilizar os trafores também. Se você utiliza seus trafores, você passa a se reconhecer melhor, né, perceber melhor sua própria manifestação. Isso e a importância de usar os trafores, né? Isso aí é muito importante. E para poder saber quais são, porque antes, a primeira entrevista que eu fiz no IPC, que o coordenador do voluntariado perguntou quais eram os meus trafores, eu não sabia quais eram. Então, imagina, totalmente, a pessoa não sabe quem ela é, não sabe por que veio fazer aqui, não sabe por que está aqui. E, à medida que eu fui estudando, né, então, a importância de você estudar também, isso é muito importante, porque eu li uma frase que dizia assim, a gente não, a dificuldade da gente utilizar os nossos trafores nessa existência com medo de repetir o que a gente já fez em outras existências. Então, na hora que você está usando o seu trafor, que é aquilo né, que é o que você tem de bom, o receio de repetir alguma coisa do passado. Então, na hora que eu vi aquela frase, eu falei, é por isso que eu tinha medo de usar meu trafor.
de falar. Imagina que eu já devo ter falado, desviando as pessoas, né? Ou reprimindo as pessoas, né? Então, agora, por isso meu verbete aí tinha que falar dessa questão, né? Para ajudar na desrepressão das pessoas, né? E a melhor forma de desreprimir é pagando mico, né? Não ter medo de se expor. E a primeira palestra que eu vi com o professor Valdo, ele falou sobre isso. A timidez, a melhor forma de desreprimir é pagando mico, se expondo. Então, é isso. Eu já paguei muito mico, viu? De dar branco na palestra que eu ia dar, sabe? E depois continuar falando, né? De tremer, como eu tremia aqui no começo, mas continuar falando. E é isso aí. Tem que pagar mico para poder ir superando as dificuldades. Boa tarde, professora Regina. Poderia comentar os itens abaixo, os quais penso que estão interrelacionados? São eles: o efeito da autopensenidade subserviente, a síndrome da despersonalização e a cultura da submissão. Eu vou te dar as linhas. O efeito da autopensenidade subserviente é a linha 2, de cima para baixo, não disse qual é a página. É na página... Ah, não, é na pensinologia. É na pensinologia. Aí a síndrome da despersonalização é na linha 2 da página 54. E a cultura da submissão é na culturologia, página 54. Síndrome da despersonalização e a cultura da submissão. De fato, está tudo meio interligado. Achou? Cultura é na página 54, na culturologia. Está na última linha da culturologia. Viu aí? A pergunta, ela quer saber a inter-relação entre esses três itens. A autopensenidade subserviente, a síndrome da despersonalização e a submissão. Microfone. Tem até uma sequência. Na hora que eu tenho um pensene, minha autopensenidade subserviente, eu estou numa cultura de submissão, aí vai acontecer a síndrome de despersonalização. Eu não vou ser eu. Eu no sentido, ou a pessoa não será a pessoa no sentido daquilo, da essência, daquilo que ela veio fazer, daquilo que ela realmente é. Ela vai ser aquilo que o meio vai querer que ela seja. Então, ela vai ser influenciada pelo meio, ela vai vivenciar de acordo com as normas, mesmo que ela não seja a favor daquelas normas inconscientemente, mas ela vai terminar entrando nisso. Se ela não reage, porque ela é se ela não reage, então... E a questão não é a pessoa, eu sou submissa, eu sou tímida, eu sou assim, pronto. Não. Na hora que ela está numa sociedade, na cultura de submissão, mas ela reage, ela vai mudar isso aí, né? Ela pode até ter que fazer para não morrer, mas ela não perde a personalidade dela. Mas ela não perde a personalidade. Porque a subserviência com a submissão é a fome com a vontade de comer. E nesses países a gente vê muito isso. Recentemente teve o caso da moça que foi espancada num ônibus. Esqueci o nome dela, mas nesses países que usa no Islã, no Oriente, né? E ela foi espancada 2 vezes, uma moça de 14 anos, né? Porque ela pensou diferente daquele meio, né? Mas ela conseguiu que a mídia mundial percebesse o caso dela, né? E hoje ela está viva, né? Conseguiu, né? De que modo as teorias das interprisões grupo-kármicas elucidam os comportamentos repressores? Não está fazendo referência a nenhuma
nenhum item, tá? É a teoria? Não, a teoria das interprisões grupo-kármicas. Elucidando os comportamentos repressores. Bom, isso também tem a ver com o conhecimento. Na hora que a gente sabe que nós... essa questão da interprisão grupo-kármica, que o que a gente faz, né, tem uma repercussão no meio, com as outras pessoas. Então, à medida que a gente vai sabendo disso, elucida os comportamentos repressores. Então, eu vou poder evitar um comportamento repressor na medida que eu tenho conhecimento sobre a questão da interprisão grupo-kármica. É da Intercamp também. Parabéns, Regina Neves, pela autopesquisa e pelo verbete. Em Pensinologia, página 51, quinta linha, gostaria que comentasse a repercussão da autopensenidade desrepressora. Aí já é o efeito contrário, né? É quando a gente já começa ou já está pensando de forma diferente. Então, já começa a tirar as máscaras, a ser mais crítico, a usar, a fazer dentro do que ela veio fazer, dentro da proexis, aquilo que ela realmente tem que fazer, mesmo que seja difícil, mesmo que vá contestar a sociedade, os pais, o próprio marido, né, no Recife, da onde eu sou, né, é um dos maiores índices de violência contra a mulher. Então, a repressão é bastante forte, né, tem a questão da cultura lá, né, contra a questão da mulher, muito forte. E aí você vê tudo isso, na hora que a gente vai contestando, vai se posicionando, vai deixando de ser vítima, ou seja, deixar de ser vítima é você pensar diferente, e você pensar, se aquela pessoa está querendo, reprimir, ou o marido, né, está querendo que a pessoa deixe de fazer certas questões, deixe até de trabalhar, deixe de fazer alguma atividade que ela gostaria. Então, na hora que a pessoa contesta isso, né, que ela assume o que ela quer fazer, ela está mudando esse holopensene, a repercussão da autopensenidade, e vai mudar também o meio, né? É a questão da coragem, né, e ousar também. Na Fatologia, página 52, quarta linha de cima para baixo. Comente a arrogância dos PH-deuses sem inteligência evolutiva. Esse verbete foi bem interessante, do PH-deuses, né? E é porque o PH-deus, né, ele, na hora que ele domina um assunto, isso deixa o orgulho, a vaidade dele lá em cima. Então, é isso que ele quer continuar, dominando aquilo que ele sabe, né? Então, na hora que ele não tem essa visão de multidimensionalidade, e chega uma pessoa que questiona e que coloca que isso existe, é um assunto que ele não domina. Então, isso vai mexer com a vaidade dele. Então, ele prefere rejeitar. E ele rejeita, e ele vai ser contra, e com um argumento muito forte contra aquela ideia. Porque aquela ideia ele não domina. Ele rejeita. Rejeita reprimindo. Oi, Regina. Oi, tudo bem? Pode falar um pouco para a gente sobre os dois efeitos aqui da página 53, que seriam, acho que, o contrário da repressão, o efeito o efeito de soltar as rédeas da repressão no carnaval e o efeito glasnost dos sentimentos. Isso aí, eu sou de Recife, não sei se vocês conhecem o Carnaval de Olinda, né? E antes eu ia para esse Carnaval de Olinda, né? E eu, que era muito tímida, né,
eu percebia que lá eu ficava solta, naquela multidão. E é interessante que tem pessoas que são tímidas, mas na multidão elas não conseguem ir para a multidão, porque tem uma graduação diferente, mas eu não. Eu mesmo, como eu era anônima naquela multidão, eu não tinha problema nenhum. Eu ficava muito bem, muito à vontade. E não é que eu fizesse nada de extraordinário e nem bebia, né? Mas eu sentia uma coisa assim de liberdade, sabe? Então, por isso que eu coloco. Só que é uma libertinagem para muita gente, porque lá solta as rédeas, né, da razão e da cosmoética também soltam ali, né? Então, a pessoa também é uma libertinagem, na realidade, né? Se a pessoa não tiver cuidado. Obrigada. Só completando aí, né? Regina, parabéns. Eu, não. É que na questão do carnaval, né, a gente meio que tem um termo, um ditado, a gente libera geral. Então, até para os mais reprimidos, é a hora de sentir aquela sensação de liberdade, que ali eu posso tudo, no meio da multidão você é apenas mais um, não está totalmente em evidência, né? Então, Recife, né? Nós somos aqui, ó, todos pernambucanos, prestigiando Regina Neves, né? Então, só para colaborar nessa questão aí do carnaval, para entender que até os mais reprimidos, pessoas que às vezes nem gostam de estar ali, brincando o carnaval, mas ali é a hora de liberar tudo. Então, ali meio que pode tudo, sem muitas regras. Então, para os reprimidos, é uma excelente oportunidade. Tem um outro efeito? Tem um outro efeito. Pode? O último efeito, o efeito da glasnost dos sentimentos. Aí já é o lado positivo, né? Então, o glasnost, eu tirei esse termo, é da Rússia, né? Que é eu até botei aqui, a transparência, né? A transparência na vida pública, que acompanhou, né, a mudança de orientação, né? E aí eu utilizei isso para mostrar também essa transparência, porque na hora que você tira as máscaras, que você é você, então começa também a questão da mudança, do glasnost, da transparência, né, de você ser você, né, em todos os lugares, né? E aí a pessoa começa a se sentir melhor também. E também, mas com certeza, muito melhor, porque na hora que a gente... É a autenticidade, né? A pessoa que é autêntica, né, que eu estou tentando ainda cada vez mais ser mais autêntica, né, em todos os lugares. Mas quanto mais a gente prioriza isso, mais a gente se sente bem, mais completo, né? Então, essa condição de ser você mesmo em todos os lugares tem a ver com o seu verbete, né? Que é a holocoerência, né? Tá certo. Que ela defendeu esse verbete, a holocoerência. Tem a ver com essa questão de ser você mesmo o tempo todo, em todo lugar. Isso. Né? E antes era difícil, né? Porque o tímido justamente é a repressão, é você não ser você em canto nenhum. Regina, você comentou ainda há pouco da importância da política, né? Porque o seu verbete é interessante, que ele, geralmente a gente, pelo menos na minha apreensão, a gente tende a considerar a repressão como uma coisa mais do cunho intraconsciencial, né, alto. E você coloca bem equilibrado isso, você aborda os dois aspectos, a heterorrepressão e a autorrepressão. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, um pouco mais sobre os efeitos da política, da ditadura, enfim, da política brasileira e até também da escravocracia, né, da herança escravocrata no Nordeste brasileiro, na sua repressão. Como você vê isso? O que você pode acrescentar? O que eu percebo sim, aqui no Brasil, né, somente no Nordeste, em Pernambuco, é a questão da cana-de-açúcar, a influência do coronelismo, né, e dos senhores de engenho. Então, isso foi muito forte, que também é o que mostra aqui na vida social do Brasil, essa forte influência desse coronelismo. Então, essa repressão deles serem
a gente vê nas novelas, né, isso foi passado muito, né, como eles interferem de forma que eles eram os donos da verdade, né? E termina isso também influenciando no Holopensene, principalmente dos costumes, né, de onde eu vim, né? Então, essa influência foi de repressão, né, de reprimir, da questão da boazinha, da timidez, da mulher tímida. Não sei se era por aí que você estava... Interessante que você colocou da época que você morou em Brasília, no período da ditadura, sim, né? tem. Isso sim. deve ter impactado muito você também. Sim, também. Então, teve esse lado que isso também influenciou, e também a minha ida para Brasília. Sim, foi interessante você lembrar isso, porque quando eu morei em Brasília, teve essa frase do meu pai, né? Eu não sei, na época eu não percebia essa pressão, e eu só vim perceber da pressão que existia quando eu voltei para Brasília, vários anos depois, em 2002, mais ou menos, que foi algum evento do IPC lá, e eu andando com outros colegas da Conscienciologia, a gente andou lá nos ministérios, e a gente foi até o palácio, e já era Lula que estava lá. E Lula passou assim, bem pertinho de mim. Aí eu pensei, foi muito claro a questão. Eu não tenho nada a questão de política e tal, mas eu só queria mostrar aqui a questão da diferença do Holopensene que existia no momento. Foi muito, eu senti. Aí é que eu percebi como antes, a repressão que existia antes, eu percebi naquele momento que o presidente passou praticamente ao meu lado, né? E ele vindo assim na rua, andando pela rua. Então, e você percebia no clima das pessoas, na situação das pessoas, um Holopensene totalmente diferente, né? Claro, também eu coloquei também aqui a questão da influência dos Estados Unidos, né, do Brain Washington, que é um verbete, né, que também interfere assim todos no mundo todo, né? Essa questão também política nesse aspecto, né? Agora ficou mais... Claro, não, está claro, está Mas foi bom você ter lembrado, obrigada. porque foi uma época bem interessante. Por que a gente foi para Brasília? Né? Foi bem marcante, sim. Uhum. E morar em Brasília na época da ditadura, Brasília da ditadura, para uma abordagem do assunto repressão, né? Isso, pois é. Interessante. Uhum. Obrigada. Não. Em binomiologia, sobre o binômio controle-repressão, como identificar a manifestação de um e outro? O controle pode ser uma repressão? Pode sim. Agora, tudo depende da intenção. E isso foi uma questão que eu fiquei muito tempo pensando sobre isso, porque tem o controle positivo, que quando a pessoa usa algum tipo de droga e a única forma dela superar a questão da adição sendo internada. Isso até parece uma repressão, só que é uma repressão positiva, né? Agora, e o controle, digamos, o pai, a mãe, quando vai, na hora de estar educando os filhos, e aí? Quando eu mostrei para uma colega do trabalho, né? E ela ficou assim muito pensativa. Até onde vai um controle que é realmente positivo para poder ajudar os filhos, e até onde vai um controle que é para reprimir? E aí vai ser o discernimento de cada pai, né? Dos pais, né? A superproteção, e esse limite é o que nós temos que procurar em todos os aspectos da nossa superação, da nossa vida, né? Qual é o limite adequado, até onde a gente pode ir, até onde a gente pode, né? Até onde é controle, até onde é positivo.
Você tinha falado logo no início da tertúlia sobre a superproteção dos pais. É a forma mais cruel de controle, porque naquela coisa de superproteger, na verdade, ele está controlando o outro, né? E o filho não tem como abnegar aquela situação, né? E ele não porque aprende, tá sendo né? cuidado. O filho não aprende, não sabe se virar, não sabe resolver as coisas, porque muitos pais, principalmente um pouco talvez mais atrás, se resolve tudo pelos filhos, o filho depois não vai saber fazer as coisas, resolver as situações, pagar uma conta, até isso eu não sabia fazer. Né? Eu não sabia pagar minhas contas, porque tudo era pago. Mas por quê? Hoje eu percebo que também tinha a minha situação. Eu permitia que isso acontecesse, porque minha irmã, ela era desenrolada, ela fazia. Então, essa situação foi muito esclarecedora para mim, que aí é que eu comecei, é a questão de você olhar para dentro de você e ver o que você não está fazendo e não ficar olhando para o que o outro fez. Porque o outro fez, não tem problema. A questão ele pode atingir ou não a questão da autorrepressão. Eu é que vou me reprimir, me autorreprimir ou não. O outro pode ter direito de até reprimir, mas eu é que vou aceitar ou não essa repressão. E aí é que está a diferença. É o foco que a gente dá, né? Essa questão é bem polêmica, né? Se você tem aquelas repressões assim, mais da agressão, da dor física. Ah, sim, aí não tem jeito. Eu sei porque, como eu te falei, eu também Você também pesquisa sobre o assunto. Então, isso é um nó, ali é a grande questão. Porque a gente sabe, né, o que todos os livros falam é isso. A pessoa só é reprimida porque dá autorização, porque... Mas tem agora, um tipo ao mesmo de tempo, trauma. Rosa, se eu estou numa situação, num campo de concentração, ou num campo, eu sou torturada politicamente, será que em alguma situação, em alguma existência, eu não estava do outro lado torturando? Sim, não, isso a gente sabe, é uma relação de causa e efeito. Então, né? E aí, como é que fica? Entendeu? Então, por isso que eu acho que, mesmo assim, mesmo nas torturas bravas, nos campos de concentrações, sempre tem alguma coisa que eu tenho que fazer para minimizar esse efeito. Para poder, na próxima existência, eu não estar no outro lado da situação outra vez. Porque a questão no ciclo, né? Eu não estar outra vez no outro lado do ciclo. Que a questão da autorrepressão é um autoesquecimento voluntário. Você quer esquecer aquilo, só que aquele esquecimento voluntário, que é forçado, na verdade, para você se salvar da situação, aparentemente você esquece, mas ele fica corroendo você por dentro. Daí que vem a timidez, vem todos os... Ele fica latente ali, ele fica corroendo aquilo ali. Porque, na verdade... E a pessoa não sabe exatamente o que então, né? tem que liberar aquilo para sair daquela situação, né? Regina. Falando assim nessa repressão mais assim de tortura e tal, eu li esse livro aqui, Lavagem Cerebral, que fala muito dos condicionamentos que são feitos com o método de Pavlov, né? Que as torturas são a partir desse método de condicionamento, né? E também fala na hipnose também, né, com o método dessa lavagem cerebral. E é interessante que esse livro eu comprei há vários anos atrás, eu nem sabia. Aí, quando eu comecei a fazer a pesquisa sobre repressão, eu vi, ali o livro, aí comecei a ler. Aí você vê, a gente nem imagina, né, como tudo está assim, conectado. Eu tinha esse livro e nem lembro, sabia que estava lá, que eu tinha comprado, mas não sabia por que eu tinha comprado. Essa questão da heterorrepressão, ela foi atingindo o nosso holossoma, na verdade, porque primeiro era o soma, né, maltratava o soma, cortava pedaço, queimava, enfim. Depois passou pela questão da ameaça, que aí pega o psicossoma, né, ameaça, agressão verbal, enfim, emoção. E, por último, vem essa questão mental aí, de lavar o cérebro mesmo. Então, vai pegando o holossoma todo ali. É uma loucura, mas nós vamos vencer. Vamos, com certeza. Unidas venceremos.
Sim, me fez lembrar agora uma questão que nós estamos agora falando de grandes assim, lavagens cerebrais, né, de torturas e tal, mas tem as pequenas questões que essas são as que nos pegam hoje, que são as manipulações. Aí é que são mais sutis, né, e que hoje é uma forma também de tortura para nós no nosso nível. E essa é que nós temos que ter mais cuidado hoje, né? Essas manipulações que a gente faz no dia a dia e que a gente não percebe, né? Sabe que um livro que me ajudou muito foi, não sei se você conhece, aquele Quando Digo Não Me Sinto Culpada. Não conheço. Quando digo não me sinto culpada. É um livro bem antigo, assim, acho que deve ter coisa Sim, melhor. Mas esse livro em especial me ajudou. Porque as pessoas fazem uma pergunta para você quando elas querem alguma coisa de você de tal maneira que se você fala não, você se sente culpada por não fazer aquilo. É um tipo de manipulação assim que para um reprimido é prato cheio. Né? Realmente. Tá, Regina. Dizer não, né? Regina. Oi, tudo bom? Na página 51, na fatologia, no finalzinho da terceira linha, a sensação constrangedora das paredes terem ouvidos. Sim, você pode falar um pouco dessa sensação? Sensação. Bom, na realidade, eu morava em Brasília, né, quando isso aconteceu, e foi meu pai que falou isso para mim. Ele trabalhava no Ministério da Saúde e eu acho que não devia estar sendo fácil para ele, né? E ele não é uma pessoa política, não era. Mas ele sentia, né? Imagina, na época era o Médici, né? Toda vez o Geisel, era o Geisel. E eu tenho até uma reportagem que diz que ele concorda, ele achou que era necessária as torturas, né? Que fazia parte, foi bom, né? Então, imagina assim, o Holopensene de Brasília naquela época, e para uma pessoa que não tinha nada a ver, e eu não sei, eu acho que nós estávamos, talvez, conversando sobre alguma questão política, e ele falou isso para a gente, para os filhos. Eu, na época, tinha 18 anos, e a questão é o medo mesmo da escuta, né? De alguém estar ouvindo, né? Então não vamos falar mais sobre o assunto. Na época do Geisel, o negócio era complicado. Era complicado, porque a tortura, e eu hoje, eu conheci lá no Recife, dos meus chefes, ele também foi torturador, né? E está num livro falando sobre isso. Então, quer dizer, eu tenho essa ligação, né? De alguma forma, né? Eu tenho essa... Seu chefe foi torturador? O primeiro foi. Que coisa! O que você fez no passado? Pois é, imagina, né? E meu pai ter vivido essa situação, né? Então, alguma ligação eu tenho com tudo isso, né? Tanto é que eu comprei um livro sem nem saber que eu estava comprando, né? Eu comprei e ficou guardado e depois eu estou utilizando. Então, por isso que eu faço até uma ênfase aqui política, né? Tem esse viés. Eu conheço pessoas que são irmãos de pessoas que foram mortas lá no Recife durante a na repressão. Então, são irmãos dele que são conhecidos. Então, eu tenho uma ligação. Tenho duas pessoas que tiveram irmãos que participaram de movimentos políticos. Tem uma colega minha que ela saiu de casa porque o pai era assim, torturador. Não era torturador, mas era da situação, né? Regina, só uma coisa que eu percebi. Regina, ainda sobre as paredes terem ouvidos, muito melhores energias para todos os presidentes, todos eles já estão dessomados, melhores energias. Mas assim, onde teve a repressão, pelo menos eu me lembro, né? Eu tinha recém saído da clandestinidade, era o Médici. Eu acho que foi a história mais complicada. Mas pode ser um viés pessoal, né? Que eu estava retornando à vida comum. Mas melhores energias para todos eles, e eu digo isso assim, com a maior tranquilidade, melhores energias para todos os
ex-presidentes da ditadura Mas, com militar. certeza. Não, e é isso que eu coloco muito no verbete, que eu quero frisar bastante, que se a gente está num lado, a questão dos extremos, a gente tem que ter cuidado com esses extremos. Porque se eu fui tão reprimida, assim, se eu me reprimi tanto, essa autoopressão foi tão grande, o que eu andei fazendo nas outras vidas? Né? A questão de me sentir tão vítima nessa existência, por quê? Né? Que eu andei também? Será que eu estava no outro extremo, né? Da repressão, do outro lado? Né? Isso aí está muito forte mesmo. Eu percebi que as duas vezes você citou Médici em vez de Geisel, né? E ela falou agora. E para você também dar uma atenção dessa época, 1600 mais ou menos, que tinha repressão, a época muito forte religiosa, né? Sim, sim. Mas ele monarquia começou, foi com também. ele que começou. É porque eu acho que eu cheguei em Brasília depois dele. Mas, se não me engano, foi o finalzinho de Médici. Vocês trocou Geisel por Médici duas duas vezes. Mas é porque eu acho que ele foi anterior a Geisel. Ah, Médici da idade, sim. Mas da tem época presidente da também, né? monarquia. Ah, mas também tem isso, tá certo. Entendi agora, entendi, certo. Regina, sim. Desculpa, não, eu pode só continuar. completando a questão que eu achei interessante, no brainwashing político, que ele fala no verbete do brainwashing, que aqui no verbete já falava sobre os Estados Unidos, as tentativas de controle da internet. E nessa época, não sei se vocês lembram qual foi a época desse verbete aqui que foi apresentado, mas hoje está se falando tanto sobre a espionagem dos Estados Unidos, né, em todos os países, e o medo, e eu ouvi no rádio que tem políticos que já estão fazendo, já não estão falando pelo telefone, já estão fazendo de outra forma aqui no Brasil, para poder não serem apanhados, pegos, monitorados através da internet. Que, aliás, né? Então, eu sempre achei por que eles continuavam falando por telefone. E eu acho que tem a ver até com essa pergunta, né? Não dava para entender. Porque... Aí a pergunta que uma telespectadora fez, tertuliana, né? Que ela fez sobre a questão do monitoramento, né? Aí você vê, está sendo feito esse monitoramento pela internet, né? E aí, como é que os políticos, né? Como é que eles vão fazer para poder manter ou a espionagem? Como é que vai ser a espionagem, né, no futuro? Se cada vez está mais difícil esconder as questões. Eu acho que né? eu vou torcer para que ele chegue à conclusão que não adianta mais fazer falcatrua. Porque seja por telefone, seja pela internet, eles sempre serão, em algum tempo, descobertos. Vamos torcer para que eles caiam, né, na real. Aí. Situação, mas que tem passado no jornal, na TV, um museu que eles está rodando todo o mundo, aí, o planeta, é um museu de tortura. Então, todos os instrumentos que foram usados ou eram usados, e não sei se ainda em algum lugar são, né, são usados em relação às pessoas, para reprimir as pessoas. Né? Então, ele está, durante alguns meses, aí vai ficar em Curitiba, mas eles estão percorrendo todos os continentes, não é só no Brasil, não. Que bagulhada energética, hein? Puxa vida, é nisso que eu pensei. E vai ter, né, curso aí de antibagulhismo, porque agora quem está trazendo, ele esclarece o seguinte, eu achei até bom nesse sentido, ele falou, as pessoas precisam conhecer como eles faziam isso, como eles criavam você falou em tecnologia, como eles criavam uma tecnologia para fazer as pessoas sofrerem, sacrificarem as pessoas, né? E hoje, então, a necessidade dessa nossa crítica em relação a isso, né? Do uso ou não, né? Pode falar, Dulce.
interessa pelo assunto, só lembrando que tem uma lista de 100 instrumentos de tortura no Homo sapiens pacíficos. É de arrepiar o negócio. Aquela faca falsa, aquilo da Inquisição, né? Não. No Recife, na Rua da Aurora, que é uma rua que está reurbanizada, eles fizeram um monumento ao pau de arara, que é um tipo de tortura também. Aí tem uma estátua lá. Acompanho superficialmente seu processo de desrepressão e parabenizo-a pelas autossuperações. A questão da sinhazinha, além da subserviência externamente valorizada pelos patrões e coronéis exploradores, tem um aspecto que gostaria que avaliasse. A questão da dissimulação, murismo e passividade da pessoa que se reprime, exatamente me refiro aos ganhos secundários para pessoa superobediente, muitas vezes a crítica. Conseguiu entender o que ele está falando? Eu acho que ela quer colocar assim, a questão dos ganhos secundários que o tímido tem, né? Claro, a falta de não se responsabilizar, né? Não assumir seus trafores para não se responsabilizar pelas tarefas que tem que fazer, né? Isso aí, com certeza, isso tem tudo a ver também. O que diria para a pessoa que confunde disciplina com autorrepressão? Que diria? Eita, disciplina com autorrepressão. Isso depende, aí é que está, eu acho que a intenção, o grau, Sabe o que eu penso? Eu penso que é o sofrimento. Se você está se disciplinando, mas não sofre com aquilo, você não está se autorreprimindo. Pronto, é isso. É o objetivo final, é isso que eu queria dizer. Qual é o seu objetivo? Onde você quer chegar? Né? Quais são os seus valores? O que você realmente... o que para você é importante? Agora, nós precisamos um pouco de disciplina, de autodisciplina, para alguns aspectos. E quando a gente percebe que isso é positivo, que está nos ajudando, isso se torna fazendo parte do nosso dia a dia. Agora, é você fazer alguma coisa e achar que isso que para você é um sacrifício. Aí é que o negócio aí não está tão bom ainda. Eu acho que é bom reciclar para ver por que isso está sendo tão difícil. Porque se isso se torna um sacrifício, está sendo difícil, é porque ainda precisa dar uma repaginada. A pessoa ainda está se vendo como vítima. Né? E aí não é a situação mais adequada, porque o melhor é a gente não se sentir como vítima. A gente faz as coisas e mesmo que seja uma questão, todos os dias a gente vai escovar os dentes, a gente vai para o trabalho, mas nada é um sacrifício. Nós temos uma rotina útil que é muito gostosa quando a gente encontra o objetivo, né? Então, na hora que aquela rotina se torna um sacrifício, é porque ainda tem repressão forte ali. Em coloquiologia, explique-nos a expressão prego que se destaca leva martelada na cabeça. Olha, essa frase foi muito interessante. E isso foi em janeiro, eu e Sônia, que está aqui ao meu lado, nós estávamos voltando, nós estávamos em Foz e voltando para o Recife. E a gente conversou o voo todo, foi um dos voos mais rápidos que teve. E ela contou uma experiência dela e que a pessoa disse para ela essa frase, né, o prego que se destaca, leva martelada na cabeça. Aí eu falei para a Sônia, essa frase vai para o meu verbete. E é isso que acontece quando a gente está escrevendo um verbete. A gente fica atento a tudo, pode estar onde for, a gente vai pegando várias informações que estão aí no meu verbete. Eu ouvi na Voz do Brasil, que eu nunca ouvia antes, comecei a ouvir e vários itens estão aí, né, por conta dessa atenção. Então, a pessoa a frase, né, o prego que se destaca leva martelada na cabeça, é porque nós temos até o receio do destaque, porque a pessoa, normalmente, no meio, em alguns meios, né,
a pessoa não quer que ninguém se destaque. Tem certos chefes, né, que não quer que ninguém seja melhor do que ele, né? Então, na hora que ele vê alguém se destacando, ele vai dar uma martelada na cabeça, né? Ele vai tentar que todo mundo fique nivelar por baixo, ou nivelar até o nível dele. Esse é o chefe, porque o líder faz justamente o contrário. Ele vê as potencialidades de todos e vai levantar, vai, né, botar todos os pregos para cima, né? E não sei se ficou claro aí, então, a frase, né? Também em parafatologia, linha 6, como fazer o controle sutil da energia repressora? Controle sutil. O controle sutil. Na parafatologia. Esse controle sutil, eu coloco porque é o controle da manipulação. É aquele controle que a pessoa é muito bem feito, muito elaborado, que já tem um nível de conhecimento, né? E que vai e quer manipular o outro. Então, é um controle, por isso que eu coloco sutil, porque ela é bem... Como? Ninguém percebe, mas ela está dominando, ela está manipulando, ela está controlando. Na segunda linha da fatologia, bloqueio no mental soma. Pode explicar como se instala e funciona esse bloqueio no reprimido? Parabéns pelo verbete. Também é de Natal, viu? Ah, de Natal. Bloqueio do mental soma. Qual é a pergunta? Na segunda linha, né? Bloqueio no mental soma. Pode explicar como se instala e funciona esse bloqueio no reprimido? Bloqueio no mental soma. Como é que se instala? Olha, porque a repressão do mental soma tem a ver com a decidofobia, né? O medo de decidir, tenho o medo de... Eu tenho até aqui anotado quais são... são os bloqueios de mental soma, a criticidade, a desconcentração, então a confusão mental. Então tem uma confusão mental, né? Tem a indecisão, os monoideísmos, aquela ideia fixa de você ficar pensando naquela mesma ideia, né? E isso vem a partir desse monoideísmo negativo, a pessoa tem essa autorrepressão, né? A dispersividade e a preguiça mental, né, também, e a rigidez, né? Tudo isso tem a ver com o bloqueio no mental soma, né? Agora, ela perguntou como isso se dá? Isso. Como ele se instala e funciona. Agora, veja, é uma repressão. A pessoa, né, se ela está reprimida, se ela não está sendo ela vai ser a crítica. Ela pode ser também a partir de ela está sofrendo uma repressão, né? Digamos, uma lavagem cerebral. Ela vai ter uma confusão mental. E eu estava lendo no livro de Viktor Frankl, né, que é aquele judeu, psiquiatra judeu que sofreu no campo de concentração. Ele diz que o que acontece mais com os prisioneiros naquela época é uma apatia. Então, você fica sem motivação. Sem motivação, você não pensa. E isso, na hora que você sofre nesta existência, você já sofreu em outras vidas uma repressão, né? A nível de lavagem cerebral. E nessa vida, você sofre, mesmo que seja uma pequena repressão dentro da sua casa, vai fazer com que você retome tudo que você já vivenciou em outras existências. Então, essa confusão mental, ela se instala muito fácil. Em qualquer repressão em qualquer meio que você se sinta reprimido, você vai ter uma confusão mental. Vem aquela obnubilação, você não consegue pensar direito, né? Então, no meio repressor, mesmo que o holopensene repressor, vai fazer isso. Então, eu mesmo me sinto em certos ambientes que eu não consigo pensar.
na hora que eu entro, baixa a lucidez, né? E eu fico pensando, será que esse aqui é um ambiente repressor? E é bem provável que seja, né? Então, baixa a lucidez, dá uma confusão mental, você não consegue decidir, né? Essa interação psicossoma, mental-soma é muito sério, né? Isso. Uhum. Porque o mental-soma é que deve dirigir todo o holossoma, né? Que deve governar, mas o psicossoma é um fator que desencadeia o processo de descontrole do mental-soma. Descontrole do mental-soma. Então, um predomínio do psicossoma faz com que a gente... Né? Raciocine errado, que dê brancos, né? Fui sua aluna no curso SCP-1 em Brasília e quero parabenizá-la pela autossuperação, pelo excelente verbete e exemplarismo. Obrigada. Na parafatologia, 3ª e 4ª linha, poderia aprofundar sobre a negação do parapsiquismo lúcido dificultando as recins? Parafatologia, 3ª linha. Qual é a... A negação do parapsiquismo lúcido dificultando as recins. Achou? A negação do parapsiquismo. Isso. Bom, isso é a questão do parapsiquismo. Tem a repressão da sociedade, né, muito forte, e isso já ajuda a você também não querer assumir o seu parapsiquismo. E dentro da minha experiência, eu nasci numa família muito católica e que não aceitava de jeito nenhum, nem o espiritismo. Um livro espírita não entrava lá na casa dos meus pais, né? E então isso era reprimido, muito reprimido, a questão do parapsiquismo, de qualquer ideia nesse sentido. E eu nasci em Garanhuns, né, e eu nasci numa casa com efeito de poltergeist. E meus pais vivenciaram isso, mas eles negavam o tempo todo, principalmente meu pai, né? Negava o tempo todo. Então, eu nasci nesse meio, negando o parapsiquismo. E então, essa influência, isso, para você limpar e superar essa dificuldade do parapsiquismo, foram anos, mesmo dentro da Conscienciologia. E é muito interessante que, quando eu conheci essas ideias dentro da Conscienciologia, por conta do modelo, dessa questão da ciência, de trazer de uma forma científica, né, que você tira esse misticismo, eu comecei a ter medo, a tirar esses meus medos sobre o parapsiquismo e assumir, de certa forma, né, o meu parapsiquismo. É um rapaz que está falando. A autorrepressão muitas vezes impede que eu me posicione da melhor forma ao ser contrariado ou ao sofrer assédio moral, pois me sinto desestabilizado emocionalmente, sem força presencial e sem autoridade moral. Fico sem reação e com branco na mente. Gostaria que a verbetógrafa comentasse sobre essa condição. Bom, eu também me sentia com essas características também que você está sentindo aí, né? E a melhor coisa é a autopesquisa, ou seja, no momento que você entra em contato com uma situação que você sente essas reações, você começa a se perguntar por quê? É o ambiente? É a pessoa? Aí, porque quando eu comecei a fazer minha autopesquisa, eu percebia que com certas pessoas eu ficava mais tímida do que com outras. Então, você começa a se perguntar por quê, né? Em certos ambientes mais do que outros. Então, é a partir daí que você vai mudando até o foco. Você vê que a solução está dentro de você. Você vai utilizar essa situação que você está vivenciando para elucidar os seus comportamentos. Então, você já muda o foco. Esses comportamentos que você acha negativos vão lhe ajudar para você se conhecer melhor. E então ele deixa de ser aquela coisa negativa, e sim aquela coisa de pesquisa. É um laboratório de pesquisa, é seu laboratório. Ficou claro aí? Eu não sei se ajudou, mas qualquer coisa aí...
A gente pode, entre em contato, que a gente pode conversar mais. Eu acho que ele ajudou assim. Agora, tem uma pergunta que é minha. Você coloca o binômio admiração-discordância. Queria que você falasse mais sobre o binômio admiração-discordância aplicada à compreensão do mecanismo da repressão. O que você pensou quando você colocou isso? O binômio admiração-discordância. É porque eu percebo que esse binômio admiração-discordância ele é fundamental para a superação desse ciclo de algoz vítima ou de torturador torturado, né? Porque na hora que eu vejo, e porque a gente pode, nós estamos nos encontrando com nossos vítimas e algozes do passado, né? Então, na hora que eu me encontro com um algoz do meu passado, mesmo que eu não saiba o que foi que ele fez, mas eu sinto que alguma coisa estranha teve com aquela pessoa, eu compreender o comportamento dela. Quer dizer, eu já tive assim, algumas experiências durante a minha existência que eu fui assim, escanteada de um grupo, de um trabalho, e a pessoa era toda boazinha, como eu também era. Aí eu comecei a perceber, puxa, e eu cheguei a dizer na época, que eu não fazia autopesquisa, ela é boazinha de mentira, mas eu sou boazinha de verdade, né? Porque ela tinha esse aspecto boazinha, mas na hora ela me escanteou de um grupo de trabalho, ela me tirou mesmo, e eu fui lá e perguntei para ela, por que você me tirou do grupo de trabalho? Ela disse, não sei, né? E aí você vê, com essa informação que a gente tem, eu hoje sou amiga dela, né? E então é você compreender, mesmo que ela não soube me explicar por que ela me excluiu de um grupo, e foi um grupo de trabalho, né? E ela, de certa forma, me escanteou mesmo, eu tive que sair do grupo. Mas eu compreendi a situação, né? E à medida que eu compreendo, eu vejo que com o binômio admiração-discordância, eu vejo principalmente os trafores dela, eu vou quebrando o ciclo. Se ela foi no passado, nós fomos alguma coisa de vítima e algoz, a tendência é cada vez mais a gente ir, não indo para os extremos, e sim cada vez mais nós sermos colegas, né? De uma realmente poder ajudar a outra. É por causa da flexibilização. Companheiras evolutivas. É por causa da flexibilização, porque o reprimido tem muito essa coisa de 880, né? Ele vive nas polaridades, é 880, ou é bom, ou é ruim, ou presta, ou não presta, ou é meu amigo, ou meu inimigo. Dentro por dentro. Né? Ou a pessoa é boa, a pessoa é ruim, ou a pessoa é boazinha, ou a pessoa é muito ruim. Muito ruim, ou você é bom, ou você é ruim, né? E aí a gente começa a perceber que não existe isso, existe tudo dentro da gente, né? Tanto o lado bom, de boazinha, e tem o lado que é... E aí você traz para você também, né? Faz algo. Aí depois eu descobri, depois de alguns anos, você era carrasca de a minha boazinha também era mentira, né? Não, e você era carrasca de você mesma, né? Eu era carrasca de mim mesma, pois é. Aí você começa a aplicar o binômio para você, né? Para mim mesma, isso também. Então, a principal questão é também a gente começar a valorizar os nossos traços positivos, né? Isso também é muito importante, porque aí a gente supera as dificuldades. Eu te perguntei porque um dos primeiros artigos, né, que eu fiz foi sobre binômio admiração-discordância, e eu pesquiso sobre repressão. E aí me chamou a atenção essa questão do binômio admiração-discordância. É isso? Ótimo. Muito interessante. Obrigada. Pode? Comentasse a sua citaciologia. Já está terminando o tempo, eu quero que você deixe uma mensagem assim positiva. Citaciologia, né? Sim. Nada na vida é da Marie Curie, eu não sei como é que se Marie Curie, né? Nada na vida é para ser temido, mas apenas para ser entendido. Agora é tempo de entendermos mais para que possamos temer menos. Essa frase realmente, ela diz realmente a situação que a gente, né, da gente cada vez compreender mais as situações,
cada vez que a gente compreender, a gente vai poder superar as nossas dificuldades, né? É muito importante isso aqui. Você faz alguma ilação sobre para-direito, para-dever, com relação a essa coisa da repressão? Você já pensou sobre isso? Não pensei. Que aqui eu vi aqui que tem o desrespeito aos direitos humanos. Ah, sim, isso aí. E aí isso é muito pequeno, né? Desrespeito aos... Quer dizer, não é pequeno, é grande. Né? Direitos humanos é bem grande. Mas se você comparar com para-direito e para-dever... Muito maior. E como é que fica essa coisa da repressão aí no meio? Eu nunca pensei também, não. Não pensei nesse aspecto, eu não pensei. E o direito aos direitos humanos foi também, eu ouvi na CBN, aí eu pensei, não, eu tenho que pegar isso aí também. Aí, por isso que eu coloquei, mas eu não pensei nessa parte de para-direito, não pensei. Porque tudo tem que refletir muito, né? Para poder a gente compreender a situação, como é que ela funciona. Mas, especificamente, essa parte do para-direito, mas é uma questão interessante para eu incluir das pesquisas, porque, de certa forma, algumas coisas que eu falei hoje têm a ver com esse para-direito, mas, não especificamente, eu não aprofundei o assunto. Eu penso que no para-direito, no para-dever, essa questão de repressão, ela não deve se configurar em nada muito... Né? Porque não pode existir, a repressão. Né? O que deve existir é a disciplina, né? A organização mais saudável. Né? É isso aí. Quer falar alguma coisa? Regina, a gente agradece e parabeniza você. Vou repetir aí as palavras de uma sua aluna que escreveu para você, pelo verbete, pela sua autossuperação. Esse foi só o primeiro verbete, né? O primeiro verbete treino. A gente está esperando muitos outros verbetes, tá certo? A gente agradece a presença de todos, a participação também dos teletertulianos. A gente aguarda novas participações, novas perguntas nas próximas tertúlias, né, da semana. E a gente então passa para os nossos comerciais. Obrigado. Hoje tivemos 25 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais, 20 online. Temos recado da Pilar sobre CP1 em Foz do Iguaçu. Boa tarde a todos. Estou representando o IPC na divulgação do curso ECP1 especial baseado no conscienciograma com a temática Parapsiquismo Intelectual. É para professores de conscienciologia. A ser realizado no próximo final de semana em Foz do Iguaçu, de 23 a 25 de agosto, sexta a domingo. As professoras facilitadoras Marina Tomás e Malu Balona irão promover a imersão na paraprocedência das consins, reposicionando através do curso intermissivo e atualizando a realização da PROEX pessoal. Só estão restando 3 vagas. O contato é 45, né, o código da cidade, 2102-1448. E o e-mail é ecp1@iipc.org. Obrigada a todos. E compareçam. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete vice-líder. A especialidade é liderologia, de autoria da professora verbetógrafa Cristina Bassanese. Obrigado pela sua presença e até amanhã.